Pare agora. Não mova um músculo. Respire fundo e olhe para suas mãos. Se você carrega um histórico de perdas financeiras, se sente que o dinheiro escorre pelos seus dedos como areia fina, ou se acredita que existe uma maldição invisível drenando sua conta bancária, este é o momento da virada. Esqueça tudo o que te disseram sobre economizar cafezinho ou investir em ações complexas por 1 minuto. O que vou revelar agora não é sobre matemática, é sobre hierarquia. Imagine por um instante que o dinheiro não fosse esse monstro indomável que te tira o sono. Imagine que o dinheiro fosse como um soldado de elite, obediente, treinado, disciplinado, vestindo uma farda impecável, parado em posição de sentido, aguardando apenas uma coisa: a sua voz de comando. Não um inimigo rebelde que foge de você. Não um recurso escasso pelo qual você precisa rastejar, mas um exército leal, vasto e infinito, aguardando instruções precisas. É difícil, eu sei. É difícil pensar no dinheiro dessa forma, porque fomos programados desde a infância a acreditar que ele é um tirano caprichoso. Ensinaram-nos que ele é instável, que exige sacrifício de sangue, suor e lágrimas, e que, mesmo assim, pode decidir ir embora a qualquer momento. Mas e se eu te dissesse que essa visão é uma mentira projetada para manter você na base da pirâmide? Em 1925, uma mulher visionária chamada Florence Scovel Shinn começou a revelar um segredo oculto, algo tão poderoso que muitos historiadores da mente acreditam ter sido abafado pelas elites financeiras daquela época. Florence ousou afirmar, em plena era de incertezas, que o dinheiro não precisa ser pedido. O dinheiro não precisa ser suplicado. O dinheiro precisa ser ordenado. Essa ideia pode soar como uma heresia para quem foi criado na cultura da escassez. Afinal, quem somos nós, meros mortais com boletos atrasados, para ordenar ao dinheiro? Mas é exatamente aí, nessa dúvida, que reside a chave da prisão. Florence ensinava uma verdade brutal e libertadora. Você não pede dinheiro, você ordena. Porque o dinheiro, assim como tudo no universo físico e metafísico, responde à autoridade da palavra, alinhada com a fé inabalável. Essa não é apenas uma frase bonita para colocar em um quadro na parede. É uma revolução mental. É uma chave mestra que vira dentro da sua psique e transforma totalmente a forma como você encara sua vida financeira e seu histórico de perdas. Não se trata de súplica. Não se trata de mendigar prosperidade aos céus. É sobre assumir a sua verdadeira posição como herdeiro divino de abundância e comandante da sua realidade. E é exatamente isso que vamos explorar com profundidade cirúrgica hoje. Você está prestes a descobrir a técnica exata, as palavras precisas e a postura mental que Florence usava e ensinava a centenas de mulheres e homens que a procuravam em Nova York durante a Grande Depressão. Pense no contexto. A Grande Depressão foi um período em que a escassez não era apenas uma sensação, era uma realidade física. Fábricas fechadas, filas para a sopa, famílias inteiras desmoronando, o medo pairando no ar como uma névoa tóxica. E em meio a esse cenário de caos absoluto, Florence declarava com firmeza e serenidade que cada pessoa poderia ordenar ao seu dinheiro que se multiplicasse infinitamente. Muitos riam, diziam que ela era louca. Muitos duvidavam, presos em seu realismo cínico. Mas havia aqueles que acreditavam. Havia aqueles que, não tendo mais nada a perder, decidiam colocar em prática. E esses, meus amigos, experimentavam transformações que pareciam milagres aos olhos dos céticos. Hoje, neste vídeo, você vai aprender não apenas as palavras que Florence usava, mas também o estado mental, a postura física, a disciplina espiritual necessária para que a ordem se torne realidade. Prepare-se. Se você aplicar o que ouvir aqui,
Sua vida financeira nunca mais será a mesma. Você não vai mais olhar para o saldo bancário com aquele frio no estômago. Não vai mais negociar sua dignidade em troca de alguns trocados. Não vai mais aceitar a ideia de que prosperidade é para poucos ou para quem tem sorte. A partir de agora, você vai aprender a se colocar como o general, o comandante da sua realidade. Aquele que dá a ordem e vê o universo obedecer sem questionar. Para compreender a dimensão desse segredo, precisamos primeiro fazer um diagnóstico da prisão mental em que vivemos. Fomos condicionados a acreditar que dinheiro é escasso, que precisamos correr atrás dele como quem corre atrás de uma borboleta esquiva. Acreditamos que apenas os mais espertos, os mais ricos ou os que nasceram em berço de ouro podem ter abundância. Mas Florence mostrava que isso é apenas uma ilusão, uma hipnose coletiva, uma falha na Matrix. Ela dizia com todas as letras: a pobreza não é real, é apenas a ausência de ordem. E essa frase, quando repetida inúmeras vezes, começava a romper as correntes pesadas que mantinham as pessoas presas na mentalidade de falta. Pense comigo usando a analogia do soldado, ou até mesmo de um animal treinado. Quando você fala com um cachorro bem treinado, um pastor alemão forte e leal, você não implora para que ele se sente. Você não diz: por favor, cachorrinho, se você puder, sente-se. Não. Você diz: senta, com autoridade, com certeza, com comando. E ele obedece instantaneamente. O dinheiro, segundo Florence, funciona da mesma maneira. Ele é um servo do espírito humano, e não o contrário. Quando você se ajoelha diante do dinheiro, quando você chora por ele, você inverte a ordem natural das coisas. Você se torna o servo e transforma o dinheiro no mestre tirânico. Mas quando você se ergue em sua identidade espiritual, quando você estufa o peito e dá a ordem, a energia do dinheiro começa a se mover em sua direção. Não é mágica de contos de fadas, não é superstição barata. É lei espiritual em ação. É física quântica aplicada à consciência. E se você acha que isso é apenas uma ideia teórica, deixe-me contar uma história real que ilustra esse poder. Vamos falar de Margaret. Margaret era uma das alunas de Florence, uma mulher que vivia um momento de desespero absoluto. Seu marido havia perdido o emprego de anos. Suas contas estavam acumuladas em uma pilha que ela tinha medo de olhar. E a humilhação de ter que pedir ajuda à família estava corroendo sua alma e seu casamento. Quando ela ouviu pela primeira vez que poderia ordenar ao dinheiro se manifestar, ela riu. Foi um riso nervoso, de descrédito. Ela disse: Florence, isso é impossível. Parece fantasia de criança. Mas Florence, com seu olhar penetrante, insistiu. Experimente. O que você tem a perder? Levante-se todas as manhãs. Olhe-se no espelho e declare: eu ordeno pela autoridade divina em mim que meu dinheiro se multiplique agora. Eu recebo abundância inesperada aqui e agora. Margaret decidiu tentar. Talvez por desespero, talvez por uma última centelha de fé, ou talvez apenas para provar que Florence estava errada. Na primeira manhã, ela se sentiu ridícula. Na segunda, sentiu raiva. Mas na terceira manhã de prática, algo mudou. Ela sentiu uma pontada de autoridade. E naquela mesma tarde, ela recebeu uma ligação. Uma antiga amiga com quem não falava há anos a convidava para um trabalho temporário, justamente na área que ela dominava e amava. O pagamento desse trabalho não apenas quitou suas dívidas mais urgentes, como abriu portas para uma carreira sólida que ela jamais havia imaginado seguir. Margaret chorou copiosamente ao testemunhar como uma simples mudança de postura, de pedinte chorosa para comandante firme, havia transformado a estrutura da sua realidade. E essas histórias se repetiam inúmeras vezes nos registros de Florence. Tivemos Sarah, que não tinha como pagar o aluguel,
e estava prestes a ser despejada. Ela usou as afirmações de ordem e, em menos de uma semana, recebeu um presente inesperado de um parente distante, que cobria exatamente, até os centavos, o valor que precisava. Tivemos Carmen, que vivia em um ciclo vicioso de empréstimos para pagar empréstimos. Ela começou a usar a técnica da ordem e, em poucos meses, conseguiu uma promoção no trabalho que multiplicou seu salário, permitindo que ela saísse do buraco. Tivemos Rosa, que já havia desistido de abrir seu pequeno negócio de costura. Ela aplicou as ordens e, como que por coincidência mágica, encontrou um investidor disposto a acreditar em sua ideia num encontro casual na rua. E talvez a história mais impactante de todas seja a de Helena. Helena sempre acreditou que a prosperidade era para os outros, nunca para ela. Ela tinha uma crença profunda de não merecimento. Mas, ao começar a praticar a técnica da ordem, ela desbloqueou algo em sua linhagem. Ela recebeu uma herança inesperada de um tio, que nem sabia que existia. O que não apenas solucionou sua vida, mas permitiu que ela ajudasse dezenas de outras pessoas em sua comunidade. Esses relatos não são exceções estatísticas. Eles são demonstrações de uma lei universal em ação, a lei da ordem divina. Florence ensinava que, quando você fala com fé e autoridade, você está reprogramando a sua mente subconsciente e acionando forças espirituais que respondem de forma precisa, matemática. Não é sobre implorar a um Deus externo como se ele fosse distante e relutante em te ajudar. É sobre reconhecer que você é uma centelha divina, se expressando como humano, e que a sua palavra carrega a mesma força criadora que moldou os céus e a terra. Agora, eu sei o que você pode estar pensando. Você pode estar se perguntando: mas e se eu não acreditar de verdade? E se eu falar essas palavras e por dentro eu estiver tremendo de medo? E se parecerem apenas palavras vazias, jogadas ao vento? Florence tinha uma resposta simples e direta para isso. Pratique até que a crença se instale. A repetição cria a fé. A disciplina abre espaço para o milagre. Não é sobre sentir uma certeza absoluta no começo. É sobre declarar até que o sentimento acompanhe a palavra. Pense comigo. Você já não repete todos os dias frases negativas? Você não acorda e diz: não tenho dinheiro, não consigo pagar minhas contas, as coisas estão difíceis, tudo está caro? E o que acontece? Essas palavras se tornam sua realidade. O universo diz: sim, é isso que você ordena, é isso que você terá. Então, por que não usar o mesmo poder de repetição, a mesma mecânica mental, a seu favor para decretar abundância? Hoje, ao longo deste roteiro, você vai aprender o passo a passo detalhado de como aplicar essa técnica. Você vai descobrir não apenas como ordenar ao seu dinheiro, mas também como expandir sua consciência para receber muito mais do que jamais imaginou ser possível. Vamos falar sobre conceitos avançados como cirurgia espiritual, sobre o implante de consciência milionária, sobre o design divino que já existe latente em sua vida e sobre a testemunha divina que confirma cada ordem que você dá. Cada parte revelada a seguir será como uma chave dourada que abre um cofre trancado dentro de você. E cada cofre aberto libera não apenas prosperidade material, mas também liberdade, paz de espírito e a alegria de viver sem o medo constante da falta. Por isso, eu imploro, fique comigo até o final. Não pule nenhum segundo. Este conhecimento não está em universidades tradicionais, não está nos livros secos de economia e dificilmente será ensinado por gurus que desejam manter você dependente deles. Este é um segredo que foi transmitido através de gerações de iniciados, que transformou a vida de centenas de pessoas e que agora chega até você, de graça, neste vídeo. Não é coincidência que você esteja ouvindo isso hoje. É um chamado. É uma convocação do universo para que você assuma a sua autoridade espiritual
E, finalmente, ordene ao seu dinheiro que se multiplique infinitamente. E antes de continuarmos para a prática, quero que você faça um compromisso sério consigo mesmo. Se este conteúdo já está abrindo seus olhos, se você já sente uma vibração diferente, curta este vídeo agora. Compartilhe com alguém que também precisa despertar desse pesadelo de escassez. Inscreva-se no canal para não perder os próximos segredos. Porque engajar com essa mensagem não é apenas um clique mecânico. É uma declaração de alinhamento. Você está dizendo ao universo: eu estou pronto para a abundância. Eu aceito meu lugar de autoridade. Eu ordeno que a multiplicação comece hoje. Agora que você já compreendeu a abertura deste ensinamento e a virada de chave fundamental que Florence Scovel Shinn trouxe ao mundo, é hora de mergulharmos fundo na técnica. Não basta ouvir, é preciso fazer. Florence dizia: a mente é o campo onde a semente da palavra é plantada, e a colheita será sempre fiel à semente. Isso significa que suas palavras não são apenas sons, são sementes radioativas. Cada frase que você pronuncia, especialmente quando repetida com emoção, carrega energia criadora. A questão crucial é: você tem semeado ordens de abundância ou decretos de escassez? Porque quando alguém diz: estou quebrado, não tenho sorte com dinheiro, meu dinheiro some, as contas só aumentam, essa pessoa está, sem perceber, ordenando ao universo exatamente isso: falta, azar, sumiço de recursos, dívidas. E a vida, obediente como o soldado que é, cumpre o decreto à risca. A primeira etapa da técnica prática é a afirmação consciente matinal. Florence orientava seus alunos a começar o dia diante do espelho. Por que o espelho? Porque o espelho devolve a imagem da sua própria autoridade. Olhar-se nos próprios olhos profundamente, enquanto declara, é como gravar na alma que você é o canal da abundância. Não se trata de repetir como um papagaio ou um robô. Trata-se de falar com firmeza, como um general dando uma ordem no campo de batalha. Uma frase simples e poderosa para começar o dia seria: eu ordeno pela autoridade divina em mim que meu dinheiro se multiplique agora. Eu recebo abundância inesperada de fontes conhecidas e desconhecidas. O dinheiro vem a mim com facilidade e em avalanches. Essa afirmação, dita pela manhã, é como programar o GPS da sua mente para buscar oportunidades, abrir portas e atrair conexões que talvez você nunca tivesse notado antes. Mas Florence não parava por aí. Ela ensinava que a postura física é tão importante quanto as palavras. Não adianta dizer, eu ordeno com o corpo curvado, a cabeça baixa, a respiração curta e o coração cheio de medo. O corpo deve expressar a autoridade da ordem. Ombros eretos, peito aberto, olhar firme, respiração profunda e controlada. É como se todo o seu ser, cada célula do seu corpo, estivesse se alinhando à ordem que você dá. O universo não responde à hesitação ou à dúvida. Ele responde à certeza absoluta. E para que essa certeza cresça dentro de você, Florence introduzia a prática da repetição rítmica. Assim como uma gota d'água perfura a pedra, não pela força, mas pela constância, sua mente é moldada pelo que você repete ritmicamente. Não é o ato isolado de um dia que transforma sua vida financeira, mas a consistência de declarar diariamente até que a crença se instale como uma verdade absoluta no seu subconsciente. Aqui entra a segunda etapa crucial: as afirmações noturnas. Ao deitar-se na cama, antes de dormir, naquele momento em que você está entre a vigília e o sono, você deve declarar novamente. Mas agora, a tática muda. Agora é com suavidade, como quem canta uma canção de ninar para a própria alma. Porque durante o sono, sua mente consciente baixa a guarda e não oferece resistência lógica.
é o momento perfeito para plantar a semente da certeza da abundância diretamente no solo fértil do inconsciente. Imagine-se já vivendo com prosperidade total. Visualize seu dinheiro multiplicando na conta. Veja-se pagando todas as contas com um sorriso no rosto. Experimente a sensação física de segurança e alegria. Então, declare sussurrando: eu ordeno que meu dinheiro se multiplique até transbordar, porque minha herança divina é infinita e segura. Essas práticas diárias manhã e noite criam o que Florence chamava de campo magnético da abundância. É como se você ajustasse sua frequência de rádio para sintonizar com a estação da prosperidade, onde tocam as oportunidades, as pessoas certas e os recursos que já estão disponíveis no universo, mas que você não conseguia acessar antes. Mas talvez você, cético ou ferido pelas perdas passadas, pergunte: e se eu estiver em crise total, sem nenhum dinheiro no bolso, sem nenhuma esperança visível? Isso ainda funciona? A resposta é um retumbante sim, e é exatamente nesses momentos de maior escuridão que a ordem divina se mostra mais poderosa e necessária. Veja o caso de Carmen, que mencionei rapidamente. Ela vivia endividada até o pescoço. Não tinha nenhum centavo sobrando para o básico. Ainda assim, decidiu praticar. Todas as manhãs, diante do espelho rachado de seu quarto simples, ela declarava com uma força que vinha das entranhas: eu ordeno que minhas dívidas sejam dissolvidas agora e que minha abundância se manifeste imediatamente. No início parecia ridículo. Parecia que ela estava mentindo para si mesma. Mas em poucos dias, Carmen recebeu uma proposta inesperada de parceria em um pequeno negócio local. Essa oportunidade não apenas resolveu suas dívidas em tempo recorde, como abriu caminho para uma prosperidade contínua e crescente. Ela sempre repetia para quem quisesse ouvir: o dia em que parei de implorar e comecei a ordenar foi o dia em que minha vida mudou para sempre. Esses exemplos servem para provar que a técnica funciona independente da sua situação atual. O ponto de partida não importa. O que importa é a direção da sua ordem. E Florence, em sua sabedoria, não parava na técnica básica. Ela ensinava expansões, técnicas avançadas que aprofundavam o poder da ordem. Uma delas era a chamada cirurgia espiritual. O que isso significa? Imagine que sua mente está cheia de tumores malignos feitos de crenças de pobreza, memórias de fracasso, medos de não ser digno. A cirurgia espiritual é um processo consciente e deliberado de cortar essas raízes de escassez e implantar novas crenças de saúde financeira. Florence orientava que, após as afirmações, a pessoa deveria declarar com o gesto de quem corta algo no ar: eu corto agora toda a raiz de escassez plantada em mim e na minha linhagem. Eu arranco a erva daninha da pobreza. Implanto em meu ser a consciência milionária. Minha mente é terreno fértil de prosperidade e nada mais. Esse tipo de declaração, acompanhada de visualização, não é apenas simbólico. Ele gera um impacto profundo na neuroplasticidade da mente, como se estivesse reprogramando o hardware do seu pensamento. Outra expansão poderosa era o que ela chamava de implante de consciência milionária. Aqui, a prática envolvia ações físicas simbólicas para ancorar a crença. Florence sugeria, por exemplo, que a pessoa andasse sempre com uma nota de alto valor, a maior que conseguisse, dobrada no bolso ou na carteira. Não para gastar, mas para lembrar-se constantemente, através do tato, de que o dinheiro está sempre presente, sempre à disposição, sempre perto. Cada vez que a mão tocava a nota, a pessoa deveria declarar mentalmente: este é o sinal da minha riqueza que cresce infinitamente. Eu tenho dinheiro. Eu toco o dinheiro. O dinheiro gosta de mim. Esse simples gesto ativava uma sensação de segurança subconsciente e, pouco a pouco,
A mente passava a acreditar que o fluxo nunca cessaria, eliminando a ansiedade da falta. Havia também o conceito profundo do design divino. Florence dizia que cada pessoa já nasceu com um plano perfeito, um projeto arquitetônico espiritual que inclui prosperidade, alegria, saúde e liberdade. O problema é que muitos vivem fora desse design, tentando sobreviver com o esforço humano limitado e cheio de falhas. Ao declarar: "Eu ativo agora o meu design divino de prosperidade. Eu caminho no plano perfeito que já me foi dado antes mesmo de eu nascer", você se reposiciona no fluxo natural da abundância. Essa prática não cria algo novo do nada. Apenas desbloqueia o que sempre esteve disponível para você, esperando o seu alinhamento. E por fim, Florence falava sobre a testemunha divina. Ela dizia que toda ordem que você dá no reino do espírito precisa de uma testemunha, algo ou alguém que confirme a transação. Essa testemunha pode ser sua própria consciência desperta. Pode ser um amigo de confiança que compartilha a mesma fé. Ou pode ser até o próprio universo enviando sinais. Por isso, ela recomendava fortemente que, ao declarar suas ordens, você também registrasse tudo em um caderno de prosperidade. Escrever é uma forma de testemunhar. Esse ato de registrar reforça a autoridade da ordem e acelera a manifestação material. Essas expansões não são meros enfeites. Elas aumentam a voltagem da técnica, mantêm a mente engajada no processo e criam uma jornada de descoberta contínua. É por isso que muitos nunca desistiam. Cada nova prática revelada era como um segredo sagrado sendo entregue, e isso mantinha as pessoas motivadas até que os resultados concretos, o dinheiro na conta, aparecessem. Mas o ponto central, o coração pulsante de todo o ensinamento, era a elevação da identidade. Florence dizia uma frase que deveria ser tatuada na mente de todos: "Você não é um humano implorando a Deus. Você é Deus se expressando como humano." Essa frase, por si só, já é capaz de abalar as estruturas internas de qualquer um. Porque, quando você se vê como vítima, como pequeno, como um verme, como alguém sempre em falta, não há ordem que funcione. O universo não obedece vítimas. Mas quando você reconhece sua verdadeira identidade, suas palavras passam a carregar peso espiritual, gravidade. Você não está pedindo favor. Você está criando realidade. Você não está suplicando por migalhas. Você está determinando banquetes. Esse empoderamento é talvez o maior presente desse ensinamento. Porque o dinheiro é apenas um reflexo, um efeito colateral. O verdadeiro milagre acontece dentro de você, quando percebe que nunca foi mendigo, sempre foi criador, que não nasceu para lutar por sobrevivência, mas para governar um reino de abundância. E cada vez que você declara com autoridade: "Eu ordeno que meu dinheiro se multiplique infinitamente", você não está apenas atraindo notas de papel e moedas de metal. Você está expandindo sua consciência, elevando sua frequência, lembrando-se de quem realmente é. E aqui está um detalhe fundamental que você não pode ignorar. O universo não resiste a quem sabe quem é. Ele pode até demorar a responder àqueles que duvidam, que hesitam. Mas quando alguém se ergue em fé e autoridade, não há muralha que permaneça de pé. O dinheiro, as oportunidades, as conexões, os clientes, as vendas, tudo começa a se mover em direção a essa pessoa, como soldados obedientes correndo para atender ao chamado de um comandante respeitado. Portanto, a técnica não é complicada. Ela é simples, mas exige algo que a maioria não tem: comprometimento e constância. Afirmações diárias pela manhã e à noite. Postura corporal de autoridade. Visualização da abundância já manifestada. Cirurgia espiritual para cortar crenças de escassez. Implante de consciência milionária para fortalecer a fé. Ativação do design divino para alinhar-se ao plano perfeito.
e a testemunha divina para confirmar e consolidar cada ordem. Cada etapa é como uma engrenagem precisa de um relógio suíço que, quando colocada em movimento, faz girar a máquina da abundância na sua vida. E quanto mais você pratica, mais essa máquina se acelera, ganha inércia, até que sua vida financeira comece a multiplicar-se de formas inesperadas, quase milagrosas, deixando todos ao seu redor perguntando: o que você fez? E se em algum momento você sentir cansaço, dúvida ou descrença, se a realidade parecer dura demais, lembre-se, você não está sozinho nessa trincheira. Centenas, milhares de pessoas já trilharam esse caminho antes de você. Mulheres simples, homens comuns, famílias inteiras que saíram da lama da escassez para o topo da prosperidade, usando exatamente essas ferramentas. Eles não tinham mais vantagens, mais inteligência ou mais sorte do que você. A única diferença, a única variável, é que eles acreditaram, praticaram e ordenaram. Agora a escolha está nas suas mãos. Continuar repetindo os velhos decretos de falta, continuar sendo a vítima do sistema, ou começar a ordenar a multiplicação infinita do seu dinheiro hoje mesmo. Chegamos ao momento final desta jornada transformadora, e é aqui que tudo o que você ouviu precisa se cristalizar em uma decisão irrevogável. Porque conhecimento sem ação é como uma semente guardada em uma gaveta escura. Tem o potencial de virar uma floresta, mas nunca passa de um grão esquecido e estéril. Florence Scovel Shinn costumava dizer: a palavra é a espada do espírito, mas é a prática diária que vence a batalha. E é exatamente isso que você precisa compreender neste encerramento. Não basta admirar a beleza do ensinamento ou achar a história de Florence interessante. É necessário viver como o comandante da sua própria abundância, 24 horas por dia. Olhe para trás por um instante, com honestidade brutal. Quantas vezes em sua vida você se ajoelhou, metaforicamente ou literalmente, diante do dinheiro? Quantas vezes suplicou com medo, com o coração acelerado, como se a prosperidade fosse um privilégio distante reservado para outros? Quantas vezes aceitou menos do que merecia? Aceitou empregos ruins, relacionamentos falidos, situações degradantes, apenas porque acreditou que não tinha escolha, que precisava daquele dinheiro suado? Pois esse tempo acabou. Declaro agora o fim dessa era na sua vida. A partir de hoje, neste exato segundo, você não é mais pedinte. Você é herdeiro divino. Você é comandante. Você é criador. Essa não é apenas uma frase motivacional barata. É uma identidade espiritual que precisa ser vestida e incorporada dia após dia, ordem após ordem, até que seu coração já não saiba viver de outro modo. Até que a escassez se torne uma língua estranha que você não fala mais. O que Florence nos deixou é mais do que uma técnica de manifestação. É um chamado para uma revolução mental completa. Quando ela ensinava que o dinheiro é como um soldado obediente, ela estava nos lembrando que a escassez é apenas uma ilusão, um truque de fumaça e espelhos, uma hipnose coletiva que aprisiona bilhões de pessoas no medo. E você, ao assistir este vídeo até aqui, já começou a romper com isso. Você já entendeu a mecânica. Você já entendeu que o dinheiro não precisa ser perseguido, precisa ser ordenado. Você já experimentou nesta jornada, mesmo que por alguns minutos, a sensação de falar com autoridade, de visualizar o fluxo, de acreditar que é possível. Agora só falta uma coisa: perseverar. Perseverar até que o invisível se torne visível. Perseverar até que a conta bancária reflita a riqueza do seu espírito. E se em algum momento o medo bater a porta, e ele vai bater, lembre-se de todas as histórias que compartilhamos. Lembre-se de Margaret, que saiu do desespero do desemprego para a prosperidade na carreira. Lembre-se de Carmen, que dissolveu dívidas impagáveis
e abriu caminho para a liberdade financeira. Lembre-se de Sara, Rosa, Helena, mulheres comuns, vivendo crises reais, com filhos para criar e contas para pagar, que decidiram parar de mendigar e começar a ordenar. Essas histórias são lembretes vivos, faróis na escuridão, provando que a técnica funciona. E se funcionou para elas, funcionará para você. Porque a lei espiritual é impessoal. Ela não tem favoritos. Ela não faz distinção de pessoas. A única diferença está na fé e na prática. Mas eu quero que você entenda algo ainda maior. Algo que vai além dos cifrões. O dinheiro é apenas o primeiro reflexo, a ponta do iceberg. Quando você aprende a ordenar ao dinheiro que se multiplique, está aprendendo, na verdade, a ordenar a vida que se expanda em todas as áreas. Na sua saúde, nos seus relacionamentos, nas oportunidades, na alegria de viver. Tudo começa a responder quando você descobre e assume sua autoridade. O dinheiro é apenas a porta de entrada, o campo de treinamento, porque é nele que a maioria das pessoas sente mais dor e mais escravidão hoje em dia. Mas o verdadeiro poder dessa técnica vai muito além. Imagine, feche os olhos e imagine daqui a alguns meses. Imagine você vivendo uma realidade completamente diferente da atual. Dívidas dissolvidas, sumidas como fumaça. Contas pagas em dia, com sobra. Projetos prosperando. Uma sensação de segurança profunda que você nunca experimentou antes. Imagine olhar para o futuro e não sentir aquele aperto no peito, mas sim uma expectativa vibrante de coisas boas. Imagine abrir seu aplicativo do banco e sorrir, genuinamente. Porque o saldo não é mais motivo de vergonha ou medo, mas de gratidão e celebração. Imagine inclusive poder ajudar outras pessoas, ser o tio rico, a amiga generosa, ser canal de bênçãos na vida de quem precisa, tornar-se a testemunha viva de que a ordem divina é real e funciona. Esse não é um sonho distante e impossível. É a consequência natural, lógica e matemática de quem aplica diariamente a técnica que Florence deixou como legado. Mas para que isso se torne sua realidade palpável, você precisa assumir uma decisão agora, não amanhã. Agora, decidir que não vai mais usar palavras de escassez, nunca mais. Decidir que vai praticar de manhã e à noite as afirmações de abundância, sem falhar um dia sequer. Decidir que vai se levantar com postura de comandante, mesmo que no início pareça um teatro, até que se torne sua segunda pele. Decidir que vai cortar, pela cirurgia espiritual, todas as raízes de pobreza que herdou da família, da sociedade, das notícias ruins, das experiências passadas de fracasso. Decidir que vai implantar no lugar delas a consciência milionária, o design divino, a certeza absoluta de que nasceu para prosperar e reinar. E lembre-se, cada vez que você declara, o universo responde. Talvez não imediatamente com o carro dos seus sonhos na garagem ou a mansão que deseja amanhã de manhã, mas sempre com sinais, com sementes. O fluxo começa pequeno, como uma nascente tímida na montanha, mas se transforma em riacho, depois em rio, depois em mar. A abundância não precisa ser forçada com braço de ferro. Ela precisa ser permitida, autorizada. Sua palavra é a chave que abre as comportas da represa. É por isso que este encerramento não pode ser apenas um resumo intelectual. Ele precisa ser um decreto espiritual. Então, eu quero que você faça algo agora. Quero que você declare comigo, em voz alta, onde quer que esteja, no ônibus, em casa, no trabalho. Fale baixo se precisar, mas fale com intenção. Repita comigo. Eu ordeno pela autoridade divina em mim que meu dinheiro se multiplique infinitamente. Eu corto toda a raiz de escassez da minha vida. Eu implanto a consciência milionária agora. Eu ativo o meu design divino de prosperidade. Eu recebo agora a abundância inesperada, ilimitada,
infinita. Sinta o peso, a gravidade, a eletricidade dessas palavras. Respire fundo. Endireite sua postura agora. Permita que essa declaração entre em cada célula do seu corpo, vibrando nos seus ossos. Porque este não é apenas um momento simbólico de um vídeo do YouTube. É o início de uma nova vida. É o marco zero da sua virada. E quando terminar este vídeo, não volte à rotina automática como se nada tivesse acontecido. Pegue um caderno, qualquer caderno, e escreva suas ordens. Escreva todos os dias, de manhã e à noite. Registre os sinais, as moedas achadas, os descontos ganhos, as oportunidades, os pequenos milagres que começam a surgir, porque esse registro será a sua testemunha divina, a prova viva de que você não apenas ouviu, mas praticou e venceu. E um dia, tenho certeza, quando olhar para trás, verá que este foi o momento exato em que tudo começou. Agora, antes de nos despedirmos, preciso deixar uma última verdade crucial. Engajar com essa mensagem é parte do processo ritualístico. Não veja isso como uma formalidade de internet ou como um pedido vazio de likes. Quando você curte este vídeo, quando compartilha com alguém, quando se inscreve para continuar recebendo esses ensinamentos, você está dando uma ordem física ao universo. Está declarando com ação: eu me alinho à abundância. Eu faço parte da corrente da multiplicação. Eu não apenas recebo passivamente, eu também transmito ativamente. Cada clique, cada ação é uma semente que você planta no campo da sua própria prosperidade. Por isso, se você já sente que sua vida financeira nunca mais será a mesma, se você já percebe que uma chave enferrujada foi virada dentro de você, curta agora este vídeo. Compartilhe com pelo menos uma pessoa que precisa desse despertar urgente. Inscreva-se para continuar recebendo os próximos segredos que vamos revelar nesta série. Porque lembre-se, conhecimento retido é fluxo interrompido, e a abundância só cresce onde ela flui livremente. Enquanto encerra este encontro, leve consigo a imagem poderosa do dinheiro, como um soldado obediente. Ele não é inimigo, ele não é rebelde, ele não é distante. Ele está aí, diante de você, invisível mas real, pronto para marchar, pronto para lutar por você, pronto para multiplicar-se infinitamente, desde que receba a ordem correta. E a ordem está em suas mãos, em sua boca, em sua autoridade espiritual. A decisão final é sua: permanecer no papel de pedinte, chorando as mágoas, ou assumir o trono de comandante. Continuar repetindo frases de escassez ou decretar com poder a multiplicação infinita. Hoje você já tem todas as ferramentas, todas as chaves, todos os códigos. Agora é hora de usar. Portanto, vá, declare, pratique, testemunhe, ordene ao seu dinheiro multiplicar-se infinitamente. Porque a abundância não é uma promessa distante para o futuro. É uma realidade presente. E ela já começou a se manifestar no exato momento em que você disse: eu ordeno.